Tem Método, com Carlos Andreasa. Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Andreasa, o que você está achando do encaminhamento do caso do Banco Master, hein? Bom dia para você. Fala, Luiz Megali, bom dia, meus amores. Especificamente no parlamento, especificamente no Congresso, é sobre isso que eu quero falar, o encaminhamento ou não encaminhamento. Eu tenho certeza, com base na circulação das informações, da forma como a circulação circula, da forma como a informação certamente tem uma fonte muito de dentro do caso Master. Eu tenho certeza, por essas razões, que esse é um caso incontrolável. E que no ano eleitoral, incontrolável num ano eleitoral, com imensas chances de ser um agente condicionador, pauteiro dos humores eleitorais. Isso Andreasa, desespero. só para ficar claro, incontrolável no sentido de que não vai dar para abafar? Isso. Olha só. Essa é a minha leitura, de que é um caso incontrolável, inclusive porque está pulverizado, se multiplica. Já há investigações nos estados. Essa mesma investigação que houve, essa operação que houve da Polícia Federal no Amapá sobre a Amprev, o fundo gestor da Previdência dos servidores daquele estado, ordenada pela Justiça Federal. Não passou pelo Supremo Tribunal Federal. Me parece ser um caso incontrolável, que está em todo lugar, com boa chance de ser pauteiro importante do ano eleitoral. Isso não significando, Luiz Megali, que os poderosos não tentarão controlar o caso Master da forma como podem. E aí eu chego a Brasília. O caso Master não começa em Brasília, ele chega em Brasília e sai de Brasília depois, sob essa lógica do incontrolável da pulverização. Em Brasília, por exemplo, se fala em CPI do caso Master. A gente conhece isso, Megali, a gente sabe que às vezes nenhum Davi Alcolumbre da vida consegue segurar uma CPI. Às vezes ela se impõe. A CPI do Banco Master, por exemplo, o Estadão tem um placar da CPI. E os senadores e deputados, em grande maioria, dizem que sim, apoiariam a CPI. Isso é uma coisa. Você imagina, no ano eleitoral, a coragem de um deputado, de um senador, para dizer que é contra? Sou contra a CPI do caso Master. Acho improvável, portanto, que o placar fosse diferente. Uma coisa é ser a favor da instalação da CPI, outra coisa é querer que a CPI avance. Querer que a CPI, uma vez instalada, que ela prospere. São muitos interesses contrariados, muitos interesses potencialmente contrariados numa CPI. Eu estou falando sobre isso porque alguns ouvintes me mandaram mensagem: Andreasa, e a CPI do Banco Master? Eu dizia, olha, acho que ela pode até vir se impor a CPI. Daí a que ela prospere, daí a que ela apure, eu acho mais provável que a gente veja o abafamento, o sufocamento, para mim já está em curso, a morte da outra CPI, da CPI do INSS, que também, perceba, tenta investigar, tenta chegar ao caso Master. Então, Brasília, o poder, o Congresso tentará controlar, porque o caso Master não existiria, já falei isso aqui várias vezes, não existiria sem a concorrência, sem a participação, sem a ação ou omissão de todos os poderes. Nós falamos aqui muito do Judiciário, especificamente do Supremo, e das relações com o Master. Nós falamos dos executivos, não apenas do Executivo Federal, que tem relações sim. Por exemplo, o presidente Lula falou que ia ir a fundo. Nós vamos a fundo nesse negócio. E a fundo será olhar para a própria carne. Porque o Master não existiria como nós conhecemos sem o caso Credit Sexta, o PT da Bahia. O Master chega a Brasília, se torna aquilo que se tornaria, porque tinha uma base muito boa na operação de crédito consignado garantido no estado da Bahia nas gestões petistas. Jacques Wagner, Rui Costa, sobretudo. Olha a quantidade de gente que a gente vai citando aqui. Então tem o executivo, tem os executivos estaduais, tem a Bahia, tem o governo do Distrito Federal, tem o governo do Rio de Janeiro, Rio Previdência, tem o governo do Amapá, que é, vamos ser bastante franco, Davi Alcolumbre, tem Alagoas, Maceió. Então,
É muita gente envolvida. Impossível achar que seria judiciário, executivo sem a participação do Congresso. Eu não acredito no sucesso. São duas coisas separadas aqui, respondendo aos nossos ouvintes. Eu não acredito, pode até vir a CPI, pode até existir. Eu não acredito em sucesso de investigação parlamentar. Acho que o parlamento quer matar, abafar, e existe uma operação abafa em curso, o caso Master. E eu acho que ele é incontrolável, que o caso Master é incontrolável, que veio para ficar e que será um pauteiro importante dos humores eleitorais. Muita atenção às próximas pesquisas, pessoal. As pesquisas de opinião mesmo, não apenas naquilo que o eleitor diz sobre quem votará ou votaria, mas para onde vai o ponteiro da corrupção como preocupação das pessoas. Porque se esse ponteiro se mover e a corrupção, que é uma preocupação entre nós, se ela ganhar corpo, se tornar das mais importantes preocupações, depois de um período de certo adormecimento, podendo ativar aquele sentimento antissistema, que já decidiu a eleição no Brasil, as coisas podem mudar. É um agente imprevisível, o caso Master, num chão que estava bastante arrumado, né? Todo mundo jogando o seu jogo. Tem uma chance de distúrbio aí, Luiz Megali. Mas nada perturba o som da nossa vitrolinha, limpinho, purinho, que temos para hoje, Andreasa. Mangueira, 1988. Um dos sambas de que eu mais gosto. Peraí, não fala. Trinca de Reis? Não, Trinca de Reis Trinca de Reis foi 86, Trinca de Reis é 87? 87? Exato. Acho, tá? Acho. Quase cheguei lá. 88 foi o carnaval ganhado por outro samba maravilhoso. Vou tocar aqui nos próximos dias, Kizomba da Vila, samba do Luiz Carlos da Vila. Mas esse eu prefiro ao Kizomba. Não ganhou, mas é a Mangueira 88. Um lindo samba do Alvinho, do Jurandir, do Hélio Turco, talvez. Acho que desses três compositores. Mangueira 88, um clássico. Beijo, meus amores. Trinca de Reis 89, foi no ano seguinte. Andreasa, 89. bom trabalho até amanhã. Beijo.